Olá, bem-vindos ao UP Connection, um programa criado pela UP dedicado a compartilhar com você conteúdos de valor e insights estratégicos. Eu sou o Thiago, especialista de GRC da UP, e hoje vou falar sobre IRM. No mundo dinâmico dos negócios, as empresas se deparam com um turbilhão de desafios relacionados à GRC. Entre eles, os principais são relacionados à identificação, mitigação e principalmente... Vamos lá. Cara, posso dar um conselho? Fala devagar, mano. Ele tem o mesmo problema que eu, é porque ele fala rápido no Teams também, tá ligado? Ele sabe, ele já fez vários Teams comigo. No mundo dinâmico dos negócios, as empresas se deparam com um turbilhão de desafios relacionados à GRC. Dentre eles, o principal está relacionado à identificação, mitigação e principalmente monitoramento dos riscos. Quais são eles? Gestão de risco, auditoria, integração da auditoria e gestão de risco e controles internos com o ESG, com o Business Continuity, com o gerenciamento de privacidade. Essa integração se torna um desafio principalmente quando temos que gerenciar riscos de geopolítica, riscos de privacidade, condições climáticas, expansão dos regulamentos. Isso tudo gera um ambiente complexo de atendimento às regulações de mercado. A plataforma ServiceNow surge como um farol em meio à tempestade, nos ajudando a mitigar esses problemas, né? Então, no último estudo do Forrester, o ServiceNow esteve como líder nesse último quarter de 2023, como solução de IRM, que é Integrated Risk Management, gerenciamento de riscos integrados em português. E o que é o IRM dentro do ambiente ServiceNow? O IRM dentro do ambiente ServiceNow, ele bebe da fonte de todos os dados da plataforma. Então ele consegue se integrar com a ITSM para monitorar os riscos relacionados a incidentes de segurança, os riscos relacionados a incidentes de TI. Ele consegue se integrar com o SPM para monitorar riscos de projetos que se tornam riscos corporativos. Ele se integra com o CMDB para monitorar e criar e aposentar riscos e controles de forma automática, ou seja, automatização do ambiente de IRM. Ele vai ter todo o arcabouço de gerenciamento regulatório, de auditoria, de controles internos, de gerenciamento de privacidade, para o DPO, para ter o Privacy by Design, que a gente chama, para o DPO. Então ele atende todas as regulações, desde Bacen, SUSEP, até LGPD. E o IRM está composto por algumas features, das quais Policy and Compliance Management, auditoria, privacy, controles internos, riscos, BCM, para Business Continuity Management, ESG, entre outras que todos os outros módulos da plataforma podem usufruir, que são o que a gente chama de Core Capabilities do ServiceNow. O IRM ele abrange todas as 3 linhas de defesa da companhia. A primeira linha, que é a parte de Control Owners, Risk Owners, pessoal do operacional. A segunda linha, que estamos falando de gerentes de risco, gerentes de controles, controles internos no geral. E a terceira linha, que é o pessoal de auditoria interna e auditoria externa. Os principais benefícios do IRM são muitos mesmo. Desde diminuir a ineficiência dos controles, diminuir a ineficiência da auditoria interna e externa, diminuir custos de auditoria externa, como também diminuir exposições aos riscos e diminuir exposições a multas e perdas financeiras. De que forma, por exemplo? Quando a gente fala de SOX. Quando a gente fala de SOX, a gente tem muito problema com material weakness relacionados a riscos que se materializaram e nunca foram identificados até chegar na auditoria externa. Quando temos o IRM bem implementado, um risco que é materializado, a própria plataforma já identifica e não tem como não ser identificado ou pelo time de controles internos e tratado, ou pela auditoria interna, antes de chegar na externa, que é a principal causa de material weakness para SOX, por exemplo. Então a plataforma tem grandes ganhos em relação à operação, à diminuição, mitigação de riscos e melhoria dos processos. Dito isto, aqui estão alguns dados de resultados de implantação da ServiceNow
da feature do módulo de IRM. Numa indústria de manufatura, com mais de 16 mil colaboradores, teve 50% de redução dos apontamentos SOX já no primeiro ano. Uma indústria de energia, com mais de 40 mil colaboradores, teve uma economia de quase 23 milhões ao longo de 3 anos e um ROI de quase 400%. Numa indústria de telecom, mídia e tecnologia, com mais de 20 mil colaboradores, também uma economia de quase 3 milhões, estamos falando em dólares, tá, pessoal? Reduzindo, inclusive, a centralização das issues corporativas, dos problemas corporativos, também gerando uma redução de 370 milhões de dólares. Redução de 66%. Isso foi medido através de estudos, através de medição de tempo de tarefas e através realmente de dados financeiros. Vamos ver na prática. Dentro do arcabouço que temos de funcionalidades do IRM, o primeiro que eu quero mostrar para vocês é o de gerenciamento de riscos. Gerenciamento de riscos, nós temos o que a gente chama de workspace para trabalhar. Tem várias formas no ServiceNow de trabalho, portal, mobile, workspace, formulário, mas para efeito de apresentação eu gosto muito de utilizar o Risk Workspace. Ele é mais clean, mais bonito e tem todas as funcionalidades que a gente precisa para a apresentação. Essa primeira tela que eu estou demonstrando para vocês é a tela de Welcome do Risk Management. E nela a gente consegue ver já os top riscos. Então eu consigo ver aqui um profile overview dos meus top riscos. Tenho 11 riscos. Do quanto eu tive de perdas em termos de materialização de risco, então, no último ano. Para essa metodologia que eu selecionei aqui, então eu estou com a Privacy Risk de metodologia selecionada. Eu posso ter metodologias de risco para vários níveis da organização, desde o IT, do operacional, do supplier, de resiliência, de pessoas. Eu estou usando aqui o exemplo de Privacy Risk. Os meus KRIs de risco que falharam, então ainda bem aqui no nosso exemplo não temos nenhum que falhou. As minhas tasks pendentes, então aqui é um painel que eu consigo visualizar de forma muito simplificada tudo que está no meu nome. Eu tenho 21 tasks e eu estou com 20 atrasadas aqui no meu exemplo, tá? Aqui embaixo conseguimos ver o nosso heatmap e os principais riscos que estão relacionados nesse nosso heatmap aqui, com base na nossa metodologia, né? Então, se eu alterar a metodologia, o heatmap vai ser desenhado de outra forma. Mais abaixo eu consigo ver de forma gerencial todos os meus riscos operacionais. Então eu consigo ver aqui os meus 3.869 riscos operacionais, dos quais 20 são novos e alguma quantidade aqui de 3.800 e um pouquinho que não foram acessados, né? Não sofreram o assessment de risco para esse ano corrente, tá? Aqui eu consigo ver aqui por categoria, então privacidade eu tenho 11 críticos aqui a nível de privacidade. Consigo ver os controles que estão atuando como controles internos, mitigando esses riscos. Então 5.400 controles, dos quais 3 são novos, 3.500 precisam passar por um self-attestation novamente. E aqui eu consigo ver as suas principais categorias, detectivo, preventivo, conforme eles estão agrupados. Risk Events, que é nada mais do que o que a gente chama aqui no Brasil de riscos materializados. Então eu consigo ver aqui a materialização dos meus riscos nos seus últimos movimentos de materialização aqui para janeiro de 24, tá? E os indicadores e issues. Indicadores, quando a gente fala de indicadores de risco, a gente pode ter KRIs de risco ou pode ter indicadores como, por exemplo, que vão monitorar se o risco está se materializando ou não, se aquele risco está mais próximo de se materializar ou não, sejam indicadores automáticos ou manuais. Então aqui eu tenho 68 indicadores e nenhum falhou. Falhar um indicador significa que aquele risco está mais próximo da materialização. E issues são os problemas. Então na plataforma nós temos problemas de forma genérica, né? Então
um ponto de auditoria vai ser uma issue, um ponto de controles internos vai ser uma issue, um problema relacionado a risco, principalmente relacionado à materialização de risco, também é uma issue. Tá? Então eu tenho 256 issues, das quais 120 são novas e 19 estão atrasadas. Quando eu abro esse meu heatmap, eu ainda consigo fazer a análise dos riscos dentro desse meu heatmap. Então ele vai abrir aqui e no quadrante aqui crítico desse meu heatmap eu tenho alguns riscos, tenho 6 ou mais, e eu consigo abrir esses riscos e verificar as principais tendências desse risco. Então, no último dia 22 de fevereiro, esse risco ele não teve modificação desde lá, ele se manteve nesse quadrante. Caso tivesse uma movimentação, eu teria outros logs aqui do risco dentro do quadrante, podendo inclusive usar isso aqui para uma apresentação depois, né? Eu consigo ver os ratings aqui nos últimos quarters de mudança desses riscos, consigo ver aqui o tracking de se esse risco está criando uma brecha nos meus KRIs e a hierarquia, né? Então esse risco está relacionado com privacidade de dados, então é um risco de privacidade dentro da hierarquia. Deixa eu puxar aqui o overview. Ainda dentro do Risk Workspace, a gente consegue um painel de gerenciamento de issues relacionadas a riscos. Então, quando eu abro esse painel de Issue Overview, eu consigo ver as minhas issues, as que estão atrasadas, então eu tenho 17 issues, 115 são novas, e issues, lembrando, são derivadas principalmente de materializações de risco que a gente precisa tratar. Eu tenho aqui as críticas agrupado, né, por prioridade dessas que estão atrasadas. Eu tenho aqui também a questão de triagem de issues, então existe um fluxo de triagem de issues antes da gente realmente classificar esse problema como materialização de risco. Pode ser outro tipo de tracking que a gente pode dar para esse problema. Aqui eu tenho a triagem por prioridade e eu consigo ver as tarefas de remediação dessas issues. Então, por exemplo, uma issue é tão grande que eu preciso contratar um fornecedor, preciso comprar um servidor, preciso tomar várias ações. Normalmente, quando a gente tem uma issue desse tamanho, a auditoria cria um ponto, os controles internos criam um ponto, e para fazer o follow-up disso, dá muito trabalho, precisa mandar e-mail para um monte de gente. Aqui não. Aqui a gente tem uma issue, que seria o ponto e o plano de ação, e a gente teria várias remediation tasks, que são as tarefas de remediação propriamente ditas, que serão executadas pelas pessoas que irão resolver aquela issue, individualizadas. Então eu posso ter uma issue com 10 remediation tasks. Então é justamente isso aqui, quando eu falo de remediation task, é a microtarefa que vai ser executada para solucionar as issues, sejam elas, como eu disse anteriormente, de auditoria, de controles internos ou de riscos. Tá? Aqui as tarefas de requisição de evidência, então a plataforma ela vem para acabar com esse problema de e-mail, esse problema de follow-up por e-mail. Então, a requisição de evidências relacionadas a riscos, controles e auditoria também é uma tarefa dentro da plataforma. E aqui, para riscos, eu estou com 0 requisições em aberto. E aqui eu tenho a performance dessas issues. Então, a quantidade de issues que foram fechadas em relação à quantidade de issues que foram abertas. Então, olhando esse dashboard aqui, eu consigo ver que nesse período aqui eu tive uma grande quantidade de abertura de issues e foram poucas as issues que eu consegui encerrar. Então eu tive um crescimento grande. Aqui é reflexo, pode ser reflexo de uma auditoria interna e externa, que se abriu durante a auditoria vários pontos de recomendação e esses pontos ainda estão sendo fechados ao longo do tempo. Então eu tenho todo a análise de tendência de encerramento e conclusão dessas issues ao longo do período. Por fim, eu gostaria de mostrar o formulário de issue e um recurso que eu acho fantástico da plataforma, que é basicamente a aplicação do Ishikawa dentro do ServiceNow.
Então aqui eu estou num formulário de issue, onde eu consigo analisar aqui o status, eu consigo ver o SLA que ela incorreu, mas principalmente eu tenho um recurso aqui que chama 360 View, né? E esse recurso, ele vai me habilitar aqui tudo que está relacionado com essa issue. Então eu consigo ver aqui essa issue está relacionada a um objetivo de controle, a um controle, veio de um compromisso, esse compromisso é um compromisso de auditoria, essa issue já tem uma tarefa de remediação, ela está relacionada com 3 exceções de política que foram criadas no módulo de políticas e compliance, e ela tem um SLA rodando no momento. Então eu consigo navegando por esses recursos. Por isso eu falo que é o Ishikawa aplicado. Ele não vai montar a espinha de peixe, naturalmente, mas ele consegue ir navegando. Então, ó, eu saí da issue, agora estou no controle. Agora eu posso chegar até a entidade. Então aqui cheguei na entidade. Então eu consigo ir navegando. Aí eu chego na entidade e consigo descobrir que ela não tem só aquela issue. Ela tem outras 3 issues, ela tem outros 6 controles. Como é possível cadastrar causas e consequências na plataforma, você consegue monitorar as causas e as consequências das issues, dos eventos de risco materializados e conseguir fazer a análise do Ishikawa dentro do ServiceNow sem ter que sair para outras ferramentas. Este foi a feature de Risk Workspace. Agora vamos passar para a feature de Compliance. Para Compliance, temos o mesmo conceito que temos para Risk Management. Temos um Workspace de Compliance. E nesse Workspace a gente consegue ver de cara aqui no Welcome do Workspace os principais Authority Documents. Que são Authority Documents? São as normas, as leis, as regulamentações, os frameworks que eu quero seguir. Então aqui de cara eu tenho um exemplo. Eu tenho o COBIT, eu tenho a ISO 31000 e eu tenho outros, eu posso ter leis e normas, regulamentações aqui. Todas essas são quebradas e detalhadas através do que a gente chama de citações. Então quando eu cliquei aqui na ISO 31000, ela está me dizendo aqui que eu estou 100% compliance com a ISO 31000. Mas de onde eu tirei essa informação? Como é que eu sei que estou compliance com a ISO 31000? É porque eu quebrei a ISO 31000 em citações que eu preciso seguir. E essas citações são trechos da norma. Artigos, incisos, no caso do COBIT, controles DS 4.2, por exemplo. Então, são os trechos da norma que eu estou seguindo. Então, nesse trecho aqui, por exemplo, do inciso 4.3, é um inciso da norma ISO 31000 que eu estou seguindo através do objetivo de controle preventivo que está 100% compliance. E na lateral do nosso Workspace, a gente consegue ver que ele vai montando uma hierarquia do atendimento. Então a ISO 31000 é atendida aqui pelo inciso 434 e vai descendo conforme a gente vai navegando. Voltando à tela inicial, além dos Authority Documents, então de cara como gerente de compliance eu já consigo saber que eu estou compliance com a ISO, eu estou compliance ou não com COBIT, entre outras. Posso colocar aqui LGPD, Bacen, SUSEP, todas CVM, todas as regulamentadoras que temos no mercado. A gente ainda tem uma visão de políticas, né? Então, para montar aquele arcabouço que a gente tem quando fala, por exemplo, de política de TI, onde a gente vai ter normas, procedimentos e diretrizes de TI. Então aqui a gente, não só as políticas de TI, também políticas de RH, políticas da companhia como um todo, políticas internas. Então além da parte autoritativa, a gente também tem a parte de políticas. Então eu consigo ver aqui que o meu data center, data center verde, né, no caso aqui, está 74% compliance. Então eu estou 74% compliance com essa política interna que foi criada. Quando eu abro essa política interna aqui, eu consigo ver os detalhes dela. Então eu consigo ver os detalhes da política, o texto da política que foi publicado, para quem foi publicada, né, em qual campanha de aceitação, até que data que ela está válida, desde quando ela está válida. Então tem todo um arcabouço de fluxo de sistema parametrizado em todas
todas as funcionalidades que temos aqui, que estamos apresentando. Temos um conceito bem legal de entidades também, que eu consigo ver como estou na parte de compliance das entidades. Então, o que são entidades no IRM? Qualquer coisa. Qualquer coisa? Sim, qualquer coisa. Departamentos, companhias, processos, fornecedores. Entidade é tudo que eu, de alguma forma, dependo e quero controlar em relação ao GRC, ao IRM. Então, se a Dell, aqui no caso, que é na minha classe, fornecedor, tem serviços críticos comigo, seja relacionados a atendimento, alguma regulamentação, alguma ISO, alguma certificação, por exemplo, SOX. Muitos fornecedores acabam sendo impactados por auditoria SOX e tem que me passar o ISAE 3402, o SOC 2, SOC 3, os relatórios de asseguração de controles não contábeis. Nesse caso aqui, eu vou ter normas específicas para eles atenderem e relatórios específicos de conformidade que eles têm que me entregar. Então, eu consigo saber, no caso dos fornecedores, esse exemplo que eu estou dando, que estou 100% compliance em relação à Dell. Então, quando a gente extrapola isso para data center, para sistemas, a gente consegue também ter controles, riscos, parte de compliance segregadas por classe de entidade. Data centers vão ter riscos diferentes de sistemas e esse controle é todo segregado e classificado aqui para a gente. Então eu consigo ver que 77% das minhas entidades no IRM estão compliance e 23% estão não compliance. Então esses 23%, que são 48% no total, precisam de atenção, seja nos seus controles, nos seus processos ou em relação até tomada de decisão estratégica, se são fornecedores, se a gente vai deixar de fazer negócio com eles e decisões estratégicas dessa natureza, tá? Aqui eu consigo ver também a parte de gerenciamento de controles, né? O Control Assurance da companhia. Então consigo ver aqui os controles que estão em testes, né? Então os testes que estão atrasados, as falhas dos últimos meses, né? Dos últimos 6 meses, os indicadores. Os indicadores de risco estão muito relacionados a KRIs. Quando a gente fala de indicadores de controles, a gente está falando muito de indicadores que servem tanto para IPE SOX, por exemplo. Então aquele control owner recebe uma tarefa semanalmente que ele tem que montar o IPE e indicar que o controle operou. Então esse é um tipo de indicador para controle, como também para testes automáticos. Então se eu tenho um controle de revogação de acesso e esse controle ele precisa ser executado conforme um colaborador é desligado da companhia. Se o ServiceNow tiver acesso à database do RH e à database dos sistemas, esse indicador pode fazer o teste automático para verificar se aquele controle operou. Então é um indicador automático. Então, para controles a gente tem essas duas aplicações, IPE ou Self-Assessment, como queiram, e testes automatizados dos controles. Aqui a gente tem as atestações que são clássicas self-assessments, então o control owner recebe um assessment, uma survey, e onde ele indica que o controle operou e anexa a evidência. Então é a clássica self-assessment aqui, que pode ter uma frequência também. E aqui a gente tem as ativas, as atrasadas e as falhas dos últimos 6 meses. Então se o control owner indicar que não está implementado, esse controle vai entrar como falha, como não compliance, e o time de compliance vai ter que tomar uma ação, vai ser alertado dessa falha. Aqui a gente também vai ter o painel de tracking de issues, assim como temos em riscos, e aqui nesse tracking de issues a gente consegue ver as issues que estão relacionadas a todo o IRM, não só a controles, porque controles existem para mitigar riscos, então as issues de riscos também são visualizadas aqui. Nessa parte são as campanhas de políticas, né? Então eu consigo acompanhar as campanhas. Então o que é uma campanha de política? Você tem uma política interna e você precisa enviar e capturar o aceite de um público específico. Essa política é para o time de TI. E o time de TI tem que assinar formalmente essa política.
Então a campanha serve para isso. Anualmente, a política vai enviar um e-mail para o time de TI, para todo o time de TI, e o time de TI vai dar o aceite formal à política. Isso é uma campanha de aceitação de políticas. E exceções de política são, no caso o time de compliance dê permissão, né, é algo que é manutenível, quem pode alterar é justamente o gestor de compliance. Caso ele permita, o time de TI poderia ter alguém que naquele momento não está aderente à política, e nesse momento essa pessoa pede uma exceção, e essa exceção vai ser analisado o risco dela, um controle compensatório, e com isso você pode permitir que aquela pessoa fique fora da política por alguns dias. E aí é justamente esse controle aqui. Então eu tenho 35 exceções solicitadas e algumas vão expirar aí nos próximos 7 dias e outras estão com a aprovação pendente e atrasado da avaliação do gestor de compliance. Aqui nós vamos ter o painel de mudanças regulatórias, então é muito interessante isso. Aqui é um painel geral de mudanças regulatórias, eu vou até mudar de página para Regulatory Change Management, e estando aqui a gente consegue ver o painel de gerenciamento de mudanças regulatórias. O que é isso? Uma vez que eu tenho o cadastro dos Authority Documents, eu preciso monitorar, principalmente quando a gente fala de Bacen, por exemplo, CVM, existem milhões, né, de circulares, e diariamente, né, quando a gente fala de reguladores, existem mudanças nessas circulares desses reguladores. Então, esse cara aqui, ele se conecta com RSS, ele se conecta com fontes externas e monitora essas mudanças, e ele traz essas mudanças para a gente. Então eu tenho os alertas das mudanças regulatórias, eu tenho as tasks de mudanças regulatórias, as tarefas, as tasks de importação de documentos, que são dos alertas que foram aprovados para serem importados, o impacto deles, então no geral qual é o impacto, se tem impacto no compliance da companhia, se não tem, qual é o impacto, qual é as principais entidades que estão sendo impactadas, então no caso aqui são empresas, né, Acme América, Acme Ásia, então quais as principais jurisdições estão sendo impactadas, USA, América do Norte, Ásia, Singapura, e o tracking desses alertas, né? Então, quantos são novos, como que eu estou com os assessments de impacto. Então, tem um arcabouço muito grande de workflow para trabalhar com essas gestões de mudanças regulatórias. E todas elas são detalhadas. Então, se eu abrir aqui uma mudança regulatória, eu consigo ver a fonte dela, eu consigo ver a hierarquia do que ela está editando, do que ela está trazendo aqui pra gente. Então aqui, ó, eu abri uma fonte aqui. Essa fonte aqui, ela é da Thomson e ela é uma mudança regulatória num setor específico de banco, de reguladores. Então ele vai trazendo todo o contexto aqui para mim, que a jurisdição é em Singapura, que o tema é regulatório, de privacidade. Então eu consigo ver todos os temas, todo o arcabouço do que está sendo impactado, para que eu faça uma análise desse impacto e depois decida se ela é aplicável ou não e torná-la uma tarefa de mudança regulatória. Agora, para falar de audit, né? Então falamos de primeira linha, de segunda linha, principalmente de controles e riscos. Agora, o que o pessoal de auditoria tem para trabalhar? Temos também um workspace de auditoria. E aqui o gerente de auditoria ele consegue ver o timeline dos trabalhos, então ele consegue ver as próximas auditorias que estão começando, os planos de auditoria que estão começando, que estão previstos naquele ano. Então ele consegue planejar todo o escopo, todo o time que vai trabalhar, seja de auditoria interna, seja de auditoria externa, integrar a funcionalidade de auditoria com projetos do SPM, principalmente quando a gente fala de auditoria externa, para poder controlar custos, recursos, horas. Então é onde entra a diminuição, principalmente a diminuição de custos dos trabalhos. Ele consegue ver também o total de compromissos de auditoria abertos, o budget, se a gente está estourando ou não. Como eu não tenho um cadastro na minha demo de budgets para auditoria externa,
está zerado. Mas se eu estivesse controlando também as auditorias externas, eu conseguiria ver os budgets de auditorias externas aqui. Eu consigo ver as trackings das tarefas de auditoria. Então, as tarefas de auditoria do tipo de teste de controle, atividade, entrevista, walkthrough, atividades genéricas de auditoria, né? Audit tasks genéricas, em que fase elas estão? Trabalho em andamento, revisão, fechadas, abertas, né? Observações de auditoria, qual é o status dessas observações? Né? Draft, revisão, resposta, finalização e as issues de auditoria, que são os pontos de auditoria, né? Então a gente consegue também fazer o acompanhamento destas issues aqui nesse painel. E mais abaixo eu consigo ver os planos de auditoria e a sua porcentagem, então eu consigo ver um plano aqui de auditoria SOX para 2020, consigo ver alguns outros planos aqui e consigo ver os compromissos de auditoria que estão cadastrados dentro desses planos. Uma vez que a gente abre um desses compromissos, a gente vai conseguir, eu vou até abrir outro compromisso aqui, abrir um compromisso mais avançado com vocês. Só precisa carregar. Deixa eu pegar aqui um compromisso. Aqui. Vou até abrir um compromisso mais avançado com vocês aqui. Já está numa fase de follow-up, para que a gente possa ver todo o fluxo de trabalho. Então, o compromisso é basicamente a definição de escopo e time que vai trabalhar nele. Então, consigo ver aqui de cara, quando eu abro esse compromisso, que o trabalho de campo atingiu 100%, então todas as tarefas de auditoria foram concluídas, que tiveram 2 issues, ou seja, 2 pontos de auditoria com alta prioridade, que 42% dos controles testados estão inefetivos, então seja em teste de desenho ou teste de efetividade, eles foram inefetivos, mas apesar disso, o auditor, o gerente de auditoria, decidiu que o resultado do compromisso de auditoria é adequado, né? Então aqui eu consigo ver o tracking específico desse compromisso. Então as suas issues, as suas observações, as suas tarefas, então é muito gerencial, esses painéis são muito gerenciais. E uma vez que a gente terminou os trabalhos, eu ainda consigo gerar um report dentro da própria plataforma. Aqui é um exemplo de report, normalmente a gente coloca logo, todo o template do report dos clientes. Mas aqui é um exemplo que já, como está tudo na plataforma, então o controle está na plataforma, o risco está na plataforma, o plano de teste, o teste, a entrevista, todos os WPs estão na plataforma, os pontos de auditoria, as tarefas de remediação, os follow-ups, está tudo na plataforma, a gente consegue gerar o report automaticamente. Então eu consigo ver aqui que o nome desse compromisso de auditoria, consigo ver aqui o escopo, o que é o agente auditor, consigo ver os objetivos, os resultados e os pontos. Então aqui o ponto de controle que falhou, a descrição, a recomendação do auditor, o plano de ação que foi, quem assumiu esse plano de ação, qual é a data prevista para encerrar e a explicação desse plano. E por aí vai se repetindo, issue, plano de ação, quem assumiu o plano de ação, até acabar o report. Tá? Então eu posso publicar esse report e uma vez publicado, posso fazer o download dele em um formato Word no final. Este foi o Audit Workspace. Para finalizar, temos o Resiliência Operacional, que vai pegar tudo que temos de IRM e vai integrar com todos os outros módulos. Então aqui eu estou falando de ITSM, tudo que está no CMDB, eu consigo ver os principais red flags. Então aqui nesse workspace de resiliência operacional, eu consigo ver os serviços que estão com red flag, eu consigo ver os de maior importância, os que têm algum impacto de tolerância. Então eu consigo criar surveys de tolerância para enviar para os times de TI, para os times de serviço, para fazer um monitoramento a nível de risco e controle de resiliência da corporação. Então, lembrando daquele slide que a gente colocou,
né? Eu tenho pressões geopolíticas, eu tenho pressões climáticas, eu tenho pressões de diversos tipos. Então esse resiliência operacional vai me ajudar realmente a monitorar e cruzar todos os dados de ITSM, de RH, de todo mundo que está na primeira linha de defesa com a segunda e a terceira linha de defesa e me dar os principais red flags aqui, por exemplo, de tecnologia. As atividades, controlar essas atividades e, através da inteligência preditiva do ServiceNow, ele me sugerir a criação de controles por ativo, né, por serviço, como está aqui, e também os riscos que eu preciso mitigar dentro da corporação. Então, eu tenho riscos de pandemia, de incêndio, de perda de dados, que foram mapeados através de toda essa inteligência preditiva, de toda essa análise de assessment e toda essa integração com a companhia. Então, eu consigo ter o controle geral dos cenários de resiliência operacional. Esse foi o IRM. Para finalizar, vou falar um pouco sobre a UP. Somos uma consultoria especializada em ServiceNow, centro de treinamento autorizado e líderes de 3 quadrantes do ESG desde 2021. Temos o maior portfólio de projetos em ServiceNow e em organizações líderes de mercado em seu segmento. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo e ativar as notificações para não perder os próximos. Siga também a UP em todas as redes sociais para ficar por dentro de mais assuntos relevantes como esse. Veja os nossos links que estão destacados aqui embaixo no vídeo. Até o próximo UP Connection.